Ontem as ações do BMG subiram 17% na bolsa depois que eles anunciaram um novo programa de recompras que pode recomprar até 10% dos papéis em circulação. Lembrando que o BMG já tem um dividend yield bem alto de 16% aí nos últimos 12 meses. Se eles recomprarem o total que eles estão estimando e manterem aqui esse pagamento de dividendo ao longo do ano, eles podem ter ali um yield total, um total yield de mais de 26%, o que é realmente muita coisa, e é por isso que o mercado correu lá para reprecificar e realmente colocar no preço esse retorno de valor acionista. Mas será que vale a pena investir em Banco BMG? Nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre o BMG e no final eu falo para vocês a minha opinião se eu acho que vale ou não a pena ter esse banco na carteira. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já não se esquece de se inscrever no canal para você não perder os nossos próximos vídeos e também deixa o like que ajuda bastante com que o canal cresça e chegue a mais investidores. O BMG é um clássico exemplo de banco regional, como a gente tem, por exemplo, o Banco de Brasília. Ele foi fundado em 1930, lá em Minas Gerais, por isso que ele chama BMG, né? MG de Minas Gerais. E ao longo das próximas décadas ele foi crescendo até que em 1998 ele lançou o produto de empréstimo consignado, sendo pioneiro aí nessa área e conseguindo crescer bastante, tendo ali boa parte da sua carteira focada nesse tipo de empréstimo. Empréstimo consignado é aquele tipo de crédito onde o cliente pega o empréstimo e ao invés de o banco esperar com que esse cliente pague, ele desconta do salário do cliente. Então é um tipo de empréstimo que tem um risco de crédito bem baixo. É bem interessante com que você consiga, né, com que o banco consiga crescer nesse tipo de crédito, porque ele é um crédito bom e um crédito de baixo risco. Em 2005 ele lançou o cartão de crédito consignado, que também foi aqui um movimento de pioneirismo aqui, né? Ou seja, o cliente já recebia um cartão para passar ali, fazer suas compras do mês, e isso também era batido direto do seu salário, uma outra forma muito interessante de você oferecer ali um crédito consignado. Em 2016 ele lançou o canal de distribuição aqui de franquias, o Help, que são lojas parecidas com as lojas Vivo, as lojas TIM, um modelo de agência bem mais asset light, bem mais barata de ser mantida do que uma agência que você precisa de segurança, né, aquela porta giratória e tudo mais. Então, as lojas Help aqui acabam sendo um bom canal de distribuição e um canal mais barato. Em 2018, eles lançaram um banco digital, aproveitando o hype ali do Banco Inter, da Nubank. Essencial, na minha visão, realmente não tinha como, a partir ali de 2018, você ser um banco sem você ter uma estratégia digital. Então, todos eles correram atrás, né? O Banco do Brasil começou a melhorar bastante o app. O Banco Pan também está numa história aqui bem parecida com o BMG, saindo de um banco mais tradicional para um banco digital. Então, era essencial aqui essa parte, né? Em 2023, hoje ele é um banco completo, com vários produtos aí com foco bem forte no consignado, mas a gente vai ver que eles têm vários produtos aqui ao longo da apresentação. Atualmente o BMG tem 13 milhões de clientes, para efeito de comparação o Banco Inter tem 30, o Banco Pan tem quase 30 também. Então, apesar do BMG ter conseguido crescer bastante nos últimos anos, ele ficou um pouco atrás desses bancos mais digitais realmente, né, mais nativos ali do digital, principalmente o Banco Inter. Uma coisa interessante é que 57% da base de clientes dele já tem produtos de crédito, então é uma base já muito penetrada, bem diferente ali do Banco Inter que a gente fala aqui bastante, né? O Banco Inter ainda tem muito como crescer ali dentro da sua própria base. Então, o BMG ele já tem uma base penetrada, até porque a maior parte dos clientes dele já são os clientes mais antigos, os clientes que foram até a instituição em busca de crédito, principalmente crédito consignado, e novos clientes foram chegando depois que eles fizeram um aplicativo digital ali em 2018. Então, ele já tem provavelmente aqui uma carteira de crédito bem grande em relação ao valor de mercado, em relação ao que eles podem oferecer aqui pra gente. Em relação aos canais de distribuição, eles são bem servidos aqui com o canal digital, com os correspondentes, que eles têm milhares espalhados ali pelo Brasil, agências bancárias, as lojas Help, que são ali a Satellite, como a gente falou, o WhatsApp, central de atendimento. Então, em relação aqui canais de distribuição, eu acho que ele tem uma estratégia bem interessante, tá? E aqui os produtos que eles oferecem, né? Então, para pessoa física de varejo, eles têm ali na conta digital, cashback, investimento, conta corrente, o crédito consignado, que eles são muito fortes, crédito pessoal, cofrinhos, né, como a gente tem as caixinhas ali no Nubank, meio de pagamento, né. Para o atacado, eles oferecem crédito, derivativo, mercado de capitais. E aqui também tem produtos de seguridade, né, vida, prestação mista, saúde, consórcio, todo aquele, quase aquele cardápio que a gente vê aqui nos grandes bancos, talvez um pouco menos, mas eles são bem diversificados, o que pode ser bom por um lado, porque assim eles conseguem reduzir ali o risco de estarem concentrados em algum tipo de canal, né, de receita, mas ao mesmo tempo o banco, quando ele começa a fazer muita coisa, principalmente um banco pequeno como o BMG, corre o risco de ele não fazer nada bem, né?
Ele faz muito bem o crédito consignado, mas talvez ele não esteja conseguindo fazer tão bem essas outras estratégias que a gente tem aqui. Então, a gente vai ver ao longo da apresentação se isso aqui, qual desses dois aqui que é o Banco BMG. Falando agora um pouco de governança, aqui já chega um ponto que eu não gosto muito, porque a gente só consegue comprar as ações PN, porque as ações ON 99,7% estão na mão da família controladora. Eles ainda têm 50%, mais de 50% das ações PN, então sobra aqui cerca de 17, 18% de ações em free float, então um float aí baixíssimo e também uma liquidez que deixa a desejar, apesar de que a empresa tem sim tag along de 100%, então caso tenha uma oferta aqui de compra, alguma coisa assim para as ações ON, isso seria ali arrastado também e garantido para as ações PN, mas eu nunca gosto, né? Eu prefiro que a empresa tenha ali um mínimo de ações ON no mercado circulando para a gente poder se tornar sócio com as ações ON, que é o que eu prefiro fazer, tá? Então aqui para mim já é um ponto negativo. E um ponto interessante aqui é como o BMG é estruturado. Ele é estruturado bem parecido com o BB Seguridade. Ele é uma holding ali com várias empresas abaixo dele, né? Ou seja, cada linha de negócio tem a sua empresa específica que é a que vai tocando o barco ali de uma forma independente. Então, ele tem aqui no segmento de seguridade a BMG Seguridade, BMG Participação em Negócios, BMG Seguros, BMG Seguradora. Aqui na parte de ecossistema de startup, eles têm outras startups aqui que eles têm investimentos, né? Eles têm investidas também, né? Então eles têm aqui a Granito, que tem ali a parceria também com o Banco Inter, tem as lojas Help, tem também aqui, obviamente, as companhias já consolidadas, então Banco Cifra, BMG, Bank Cayman, que é a operação deles nos Estados Unidos, né? Enfim, tem BMG Leasing, né? Então eles têm aqui uma estrutura muito parecida com, como eu falei, né, a BB Seguridade. Então eles têm ali uma empresa em cima e cada braço de negócio eles têm uma empresa para tocar de forma independente. A Wiz também faz isso, né? Várias empresas acabam fazendo dessa forma, que é uma forma interessante de tocar o negócio. Parece um pouco confuso quando a gente olha assim, mas acaba organizando, porque quando você chega lá no BMG Leasing, ele vai ter o próprio diretor e essa diretoria toma suas decisões e repassa o resultado ali para o banco BMG. Então, essa é a foto aqui de como funciona a estrutura hoje do BMG. Já falando de resultados, a carteira de crédito segue crescendo, saiu de 23 bilhões no ano passado para 24 bilhões esse ano, cresce num ritmo agora um pouco mais lento, até pelo cenário macro que a gente tem aqui no Brasil. Os bancos e as pessoas também vão evitar tomar crédito, os bancos vão evitar conceder crédito nesse momento de juros altos, de inadimplência alta, então é normal de crescer isso aqui mais devagar. O legal da gente ver aqui é que uns 60% da carteira é varejo consignado, então é aquele crédito menos arriscado. Tem uns 40% ali que vem de outros tipos de crédito e isso pode sim impactar a inadimplência do BMG, a gente vai ver mais para frente, né? Ele tem sim uma boa rentabilidade, então a margem financeira líquida do produto de crédito é 7,5%, bem parecido com os grandes bancos, aí até melhor do que alguns grandes bancos, mas também isso pode ser porque ele toma mais risco, então a gente vai ver isso também. E o resultado recorrente, ou seja, o lucro líquido que ele tem da operação, deixa um pouco a desejar na minha visão, né? Ele está aqui com 72 milhões de lucro líquido no terceiro trimestre de 23, bem parecido com o quarto trimestre de 22, então não tem evoluído muito. E o ROI aí do banco, né, chega a 7%, né, quase 8%, então uma rentabilidade bem baixa ali, né, próximo das fintechs, então ele está bem longe ali do Banco do Brasil e o Banco Itaú, por exemplo, que são os grandes bancos que têm uma rentabilidade histórica ali próxima de 20%, pelo menos nos últimos anos. E aqui a gente consegue ver o desempenho das carteiras e uma coisa que me chamou a atenção é que a carteira de consignados, né, ela está praticamente estagnada ano contra ano, enquanto a carteira de varejo de pessoa física cresceu 30%. Isso já é um número de crescimento bem alarmante, lembrando que os outros bancos estão no movimento bem contrário desse aqui, o movimento de deixar de oferecer crédito nesse momento de inadimplência alta. Então, isso aqui pode ser um ponto de risco aí para o BMG se ele vier a ter uma inadimplência alta nos próximos trimestres, né? Esse crescimento todo foi no terceiro trimestre, então se for para ele ter uma inadimplência, vai ser a partir do ano que vem. Então esse risco pode estar sendo precificado também pelo mercado. Aqui a gente vê a inadimplência do BMG e apesar deles terem 60% da carteira em crédito consignado, o restante da carteira é tão ruim, tão arriscada, com tanto nível de inadimplência que a inadimplência geral passa aqui do 5%, está mais perto do 6% do que do 5%, o que é uma inadimplência dos bancos que estão indo pior agora nesse ano, né? A Nubank, o Banco Bradesco, né? Ali os bancos que têm a pior inadimplência estão encostando no 6%. Quando a gente olha aqui a inadimplência por produto, vocês vão ver que o consignado ele é muito bom. Eles rodam ali que inadimplência de 3%, que seria próximo ali dos grandes bancos, dos melhores bancos aqui do Brasil. Eles têm uma inadimplência boa no atacado também, 0,4%.
Agora, quando a gente fala de varejo, a inadimplência chegou aqui a quase 12%. Ela vem caindo, lembrando que esse movimento de queda aqui a gente teria que olhar mais a fundo para ver se eles não venderam a carteira para dar uma maquiada, mas mesmo que eles tivessem maquiado alguma coisa assim, ainda estaria num nível ruim de 12%. E a tendência é que isso pode aumentar, como a gente viu. O crédito de varejo de pessoa física eles estão aumentando demais. Então a tendência é que, se continuar assim, se eles tiverem aqui uma inadimplência ruim no futuro, é que a carteira, né, a inadimplência geral da carteira até piore daqui para frente. E outras carteiras que entra aqui, por exemplo, o crédito lá que eles oferecem nos Estados Unidos para empresas, estão aqui com uma inadimplência também bem ruim de 7,4%. Então são os dois piores produtos aqui, varejo, pessoa física e outras carteiras, são representativos, né? Se somar os dois, dão 30% aí do total do crédito oferecido pelo BMG, e é por isso que eles têm uma inadimplência aí num nível, na minha opinião, na minha concepção, ruim aí, deixando a desejar. Poderiam ter administrado bem melhor aí esses últimos 2 anos de crise que a gente teve aqui no Brasil, crise no setor de crédito, né? Crise de juros. Eles poderiam ter administrado de uma forma mais conservadora, já que eles são pequenos e eles não podem ficar arriscando tanto assim. Nesse slide a gente tem mais detalhes do que compõe aquele crédito para outras carteiras, né, que a gente viu lá que são 13% do total da carteira do BMG, e basicamente empréstimo para pessoa jurídica. Então pessoas jurídicas, empresas que vão até o BMG ali buscar uma forma de crédito, e eles têm aqui reduzido a oferta de crédito para esse segmento, talvez para tentar segurar ali um pouco da inadimplência, mas eles continuaram crescendo lá nos empréstimos consignados nos Estados Unidos. Então eles não trazem detalhes aqui na apresentação do quanto que é a inadimplência no mercado de consignado nos Estados Unidos, mas eu imagino que seja alta, não seja tão tranquilo, ou as regras não funcionem da mesma forma que funcionam aqui no Brasil. Afinal de contas, esse segmento aqui tem bastante inadimplência, e o que está mais subindo aqui, o saldo de carteira que está mais subindo, é de empréstimo consignado nos Estados Unidos. A não ser que realmente a carteira de crédito reduziu bastante, e mesmo assim tem tanto inadimplente na pessoa jurídica que fez ali a inadimplência ficar no nível alto, né? A gente consegue ver que saiu de 6,2, chegou a 9,2, né? Hoje está mais tranquilo, 7,4, mas ainda acima do ano passado. Então, mesmo cortando a carteira PJ praticamente pela metade, a inadimplência teria subido, né? Esse questionamento que eu faria para o banco, né? Caso a gente pudesse aqui fazer uma análise mais profunda ou falar com o RI, né? De onde está vindo essa inadimplência, mas possivelmente é da carteira de crédito de consignado, o que seria um mau sinal, porque ela está crescendo, e está crescendo bastante. Saiu de 1,8 bi para 2,5 bi, né? Uma das carteiras que mais cresce aqui no BMG. Então, assim, um ponto de atenção aí é a inadimplência dessas outras carteiras. Eles têm que conseguir controlar isso daqui de uma melhor forma daqui para frente, na minha visão, para eu poder pensar em investir no BMG. Aqui também a gente tem mais detalhes sobre a carteira de atacado deles, então também está bem estagnada, eles devem estar controlando para reduzir a inadimplência. Eles têm aqui o segmento middle, né, o segmento corporate, que são grandes empresas que sofreu bastante ali pós-americanas, mas eles estão ali com pelo menos a carteira de crédito, no que tange a carteira de crédito, está bem controlada, não está expandindo. Eles têm aqui operações estruturadas com clubes de futebol, então eles têm ali uma parceria bem grande com o futebol aí brasileiro. E eles têm também a carteira de crédito que vem ali das lojas franqueadas, né, do modelo de franquias que eles têm, dos Corbans, que são os correspondentes bancários. Então toda a originação de crédito que vem ali dos correspondentes bancários. Então, assim, nesse ponto aqui não tem muito o que falar, até porque, como a gente viu, eles conseguem ter um nível de inadimplência bem tranquilo aqui, apesar de ter operações estruturadas com os times de futebol, que eu imaginaria que seria ali uma inadimplência maior, eles conseguem controlar bem. Então, nessa linha de crédito aqui não tem muito o que pontuar a respeito do BMG, ela vai muito bem. E aqui a gente consegue ver os números completos do ano de 2023, então a empresa lucrou aqui 80 milhões nos 9 meses de 2023, então uma queda bem forte aqui em relação ao ano passado, quase 50% de queda em relação ao mesmo período do ano passado. O ROI dela aqui é o acumulado do ano de 2,8%, então bem baixo, né? Ela tem aqui no terceiro trimestre 7,6%, então os primeiros trimestres do ano prejudicaram ali bastante o BMG. Então, se eles tiverem aqui mais trimestres parecidos com o terceiro do que com o começo do ano, eles devem ter um ROI ali num nível melhor, né, o acumulado de 2024, por exemplo, mas mesmo assim, mesmo que eles tenham um ROI ali próximo de 9%, ainda é muito pouco
pelo risco que eu vejo que eles correm na carteira, tá? O índice de eficiência deles aqui também deixa a desejar, o acumulado do ano 61%, no terceiro trimestre 55%, então eles têm um índice de eficiência aqui pior até do que as fintechs aí, né? Então o próprio Banco Inter está bem próximo aqui desse número e tem muito a melhorar, né? Então o Banco Inter vai ter um índice de eficiência já evoluindo bastante agora no quarto trimestre, a Nubank já está chegando nos 30, então parece que o BMG ficou um pouco para trás nisso. A inadimplência deles também piora aqui do que Inter, né? Tô comparando bastante com o Inter porque são as opções que a gente tem de banco pequeno, banco digital, fora os bancões, mas se quiser comparar com os bancões também, não tem nem comparação, né? Itaú com 3, Banco do Brasil com menos de 3 de inadimplência, então realmente aqui deixa a desejar. O índice de Basileia deles também é ruim na minha visão, porque eles são banco pequeno, e banco pequeno eu falo para vocês, né, eu prefiro que eles tenham mais perto de 15, 16 de Basileia do que 13. Como eles já têm uma carteira muito penetrada, eles têm um Basileia ali de 3,5, né? Se eles começam a cair ainda mais o Basileia, é mais risco ainda na tese, tá? A carteira de crédito, como a gente viu, vem crescendo, o patrimônio líquido deles, né, estacionados ali depois da emissão que eles fizeram, da emissão não, né, do IPO que eles fizeram ali em 2019. Então, assim, a gente vê aqui que o terceiro trimestre foi melhor, né? Principalmente em relação ao segundo. O segundo foi o pior, o primeiro trimestre bem fraco. O terceiro trimestre já mostra uma recuperação, mas mesmo assim são números aqui um pouco fracos do BMG. Mas tudo depende de preço, né? Vamos também conversar um pouquinho sobre o preço do BMG, porque eu vejo que muita gente vê ele como um banco barato. Vamos ver se ele realmente é tão barato assim. Então, falando um pouco do preço, o BMG realmente é um banco barato quando a gente olha o preço sobre o valor patrimonial. Então, ele negocia ali a 0,5, quase abaixo até do que o Banco do Brasil, que é um banco historicamente que tem um desconto em relação ao seu patrimônio, e bem distante aqui do Itaú, que é um banco que tem um prêmio em relação ao seu patrimônio, por isso que eu deixei os três aqui. Então, teoricamente, o BMG seria assim um banco bem descontado, aí, bem interessante para comprar. Mas aqui tem duas coisas que eu quero pontuar. O primeiro é que ele tem uma rentabilidade pior, então quando a gente olha aqui o ROI, pelo menos aqui no site do Oceans 14, né, no ROI ajustado, o Itaú ele tem até um ROI maior do que esse, é mais próximo de 20 do que 17, mas mesmo que a gente considere esse 17 que está aqui e esse 21 que está aqui do Banco do Brasil, eles têm um ROI aqui 4, 5 vezes mais rentabilidade do que o Banco BMG. Então quando você investe no Banco BMG, teoricamente, você teria que ter 4 anos ou 5 anos de lucro para você ter a mesma rentabilidade, o mesmo lucro que você teria proporcionalmente ao investido ali, ao capital investido no Banco do Brasil. Então, assim, isso já justificaria parte desse desconto, porque ele tem esse desconto. E quando a gente vê ali pelo lucro líquido, né, ou seja, o PL, ele não é tão descontado assim, justamente porque ele lucra pouco. Então, o PL dele é bem próximo do Itaú, é bem próximo ali de outros bancos pequenos que a gente já trouxe aqui no canal. Então, ele não necessariamente ele é mais barato, ele é pior, ele é um banco menos rentável e ele também, né, o segundo ponto que eu queria falar, ele é mais arriscado. Não só ele tem aquela questão ali das ON, então você não consegue comprar ali as ON, então você tem que se contentar ali com a PN, ter algum movimento ali negativo para quem segura ali as PNs, mas também a gente viu a carteira de crédito deles, então o Banco do Brasil tem uma carteira de crédito ali bem mais saudável, com uma inadimplência ali próxima de 3%, o Itaú também, e enquanto o BMG ele está com uma inadimplência que vai beirar 6, pelo que a gente tem visto, né? Tá crescendo a carteira de crédito pessoa física, então é o dobro de inadimplência, é o dobro de risco, é o dobro de PDD com uma basileia menor. Então, assim, é um banco definitivamente com uma operação mais arriscada, o que é interessante, né? Já que 60% da carteira dele é consignado. Se ele não tivesse todo esse resto aí, talvez ele fosse até melhor precificado pelo mercado, mas como ele tem, a gente tem que precificar o banco como ele é, como um todo. Então, na minha visão, ele tem esse desconto porque ele é pior, ele é menos rentável e ele é mais arriscado. Então, pessoal, na minha visão, não faz sentido investir no BMG, porque ele não é nenhum banco de crescimento como o Inter ou a Nubank, que você estaria investindo hoje para se aproveitar do lucro ali no futuro, e também ele não é nenhum banco de qualidade, de produtos maduros, rentáveis, de alta segurança e baixo risco, como o Itaú, e ele também não é nenhum banco barato como o Banco do Brasil, como eu mostrei para vocês aqui, que é um banco que realmente é barato, que tem um dividendo sustentável, que você vai receber dividendo e o seu patrimônio não vai ser corroído com o tempo, porque se você olhar o BMG, ele vem pagando dividendo sim, mas você tem ali uma perda de capital, como a gente consegue ver. Vou mostrar rapidamente para vocês, né? Você recebe dividendo sim, recebeu ali 10% de yield, mas se você investir, você perdeu 60% do valor investido. Ah, você recebeu 15% de yield, mas você perdeu aqui 43% do valor investido. Então ele não é nenhum banco, na minha visão, nem de crescimento, nem de qualidade
e nem barato. Então, assim, não vejo muito o papel que ele cumpriria hoje na minha carteira, bem parecido com a visão que eu tenho aqui para Banco Pan. Então a gente não investe em BMG, mas a gente tem sim bancos nas nossas carteiras recomendadas, seja na carteira de dividendos, ou na carteira global, ou até mesmo na carteira alfa. Então se você quiser conhecer quais são os bancos, quais são as teses que a gente gosta e que a gente tem tido ótimos retornos, é só você se tornar um assinante GA Pro, escaneando esse QR Code que está aqui do lado, ou clicando no primeiro link da descrição desse vídeo. Você vai direto para um site que explica tudo sobre o que é ser um assinante GA Pro, quais são as nossas carteiras, quais são as vantagens exclusivas que você tem. Então tá tudo explicado lá. Se vocês gostaram do conteúdo, não esqueçam de se inscrever no canal e deixar o like. Eu vou ficando por aqui, bons investimentos e até o próximo vídeo.